Salve, salve, meus amigos! Deixem o like pra gente aqui no canal, inscrevam-se aqui no canal. Caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo e a gente vai trazer informações com um resumaço feito pelo excelente Fabrício Kika do canal Mundo na Bola. Aliás, inscreva-se no canal Mundo na Bola, o arroba está aqui embaixo, sobre a reunião do BAP com o Conselho do Flamengo, em que o BAP destrói a narrativa da Leila Pereira no que diz respeito ao impasse com a Libra. Aliás, eu não sei por que a Leila Pereira, eu sei por quê. Ela tomou a frente nessa questão desse impasse envolvendo Libra e Flamengo, né? E o Flamengo mostrando que tem a razão na questão da briga pela fatia de dinheiro referente aos 30%, que são referentes, por sua vez, à questão da audiência no reparte do dinheiro dos direitos de televisão. Esse vídeo tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte sua câmera para o QR Code que está na tela e seja direcionado para a capa do site da BandBet. Nesta quarta-feira tem Campeonato Brasileiro com 2 jogos, hein? Atlético Mineiro Sport, Mirassol e Fluminense. E na sexta-feira tem jogo da seleção. O brasileiro volta na outra quarta-feira, dia 15, aí sim com grandes jogos, o Flamengo encarando o Botafogo no Engenhão. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Agora chega o momento em que o Fabrício Kika gentilmente faz mais um trabalho de primeira aqui para o canal e traz um resumo, inclusive com fala do BAP, presidente do Flamengo, sobre essa questão. Repito, ele desmente a Leila Pereira, critica demais a Leila Pereira e traz a versão correta dos fatos envolvendo o imbróglio Libra versus Flamengo. Fala aí, Kika! Muito obrigado pela oportunidade. Acabou há poucos instantes a reunião convocada pela diretoria do Flamengo para explicar aos conselheiros esse problema, esse grande imbróglio entre Flamengo, Libra, a Libra encabeçada pelo Palmeiras, né? O Palmeiras, através de sua presidente, a Leila Pereira, tem se manifestado de maneira muito forte e veemente a respeito do posicionamento do Flamengo. E essa reunião ela foi muito importante para confirmar aquilo que a gente já havia comentado lá no canal Mundo na Bola durante a semana passada. Esse processo iniciado, na verdade iniciado pelo Flamengo, mas promovido e divulgado pela Libra e especificamente pelo Palmeiras, de vilanizar o Flamengo, foi um processo muito desgastante à imagem do clube nos últimos dias. O Flamengo entrou na justiça, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. O Flamengo entra na justiça de maneira, segundo o Flamengo, legítima. E, na sequência, há uma nota oficial emitida pelo Palmeiras, seguida por praticamente todos os outros clubes da Libra, e finalmente da Libra, vilanizando o Flamengo, dizendo que o Flamengo, numa uma movimentação estratégica para forçar os times a aceitarem o pleito do Flamengo, o Flamengo entrou na justiça para que o dinheiro fosse bloqueado. E quando essa narrativa começou a ser construída pela Leila, houve um certo incômodo, pelo menos da minha parte, porque a imprensa esportiva, de maneira muito geral, não todos, obviamente, mas muitos deles começaram a se manifestar sem explicar o contraditório, sem explicar a posição do Flamengo. Então dizia-se simplesmente que o Flamengo, em um movimento ganancioso, como um movimento absurdo de exigir que o dinheiro fosse depositado em juízo, estivesse ferindo os princípios básicos de negociação. Isso foi dito. Nessa altura, o Flamengo já havia se manifestado, e nós sabíamos disso, que o Flamengo não concordava com esse processo, que havia uma outra versão. E finalmente essa versão foi oficializada pelo Flamengo. Nós, no Mundo na Bola, nós apresentamos praticamente todos os dados e informações que foram ditas hoje no Conselho. E a gente vai resumir nesse vídeo aqui. Bom, o primeiro ponto, talvez o ponto mais claro dessa discussão, e isso veio lá da apresentação mesmo,
refere-se a algumas questões importantes, né? O direito de veto, que o Flamengo tem direito a veto. O que é o direito a veto? É uma necessidade de unanimidade. Se todos decidirem e um for contra, isso quer dizer que não pode ser aprovado. Isso faz parte do documento assinado não apenas pelo Flamengo, mas por todos os outros clubes. Disse: quando as deliberações envolverem a alteração do anexo 1 desse estatuto, deverão ser aprovadas pela unanimidade dos clubes associados. Isso no seu artigo 15º. No artigo 51º, os critérios de repartição entre os clubes associados de qualquer recurso oriundo dos direitos de serviço e produtos dos campeonatos nacional em curso no Brasil durante o ano de 25 até 29 serão aqueles aprovados pela unanimidade dos clubes associados, observadas as premissas obrigatórias estabelecidas no anexo 1 deste documento. Ou seja, dizia claramente da necessidade da unanimidade, né? Então, não tem muita discussão a respeito disso. E a gente comentou, inclusive citando os mesmos documentos lá no nosso canal, no Mundo na Bola. Qual é a situação, galera? Para aqueles que são um pouco menos informados, eu vou resumir de maneira muito rápida. Dinheiro da Globo divide-se em 3 maneiras, de 3 parcelas. 40% igual para todo mundo. 30% de acordo com a performance no campeonato. E 30% de acordo com a audiência. Medir a audiência, há muitas maneiras de fazê-lo. E não é informado exatamente como será dividida essa audiência. Por quê? Porque tem audiência da TV aberta, audiência de TV fechada e audiência de canais pagos. E cada um deles tem um peso na composição da audiência total. E esse peso não foi informado, então a Globo não podia pagar. E aí começam as informações importantes. A Globo não podia pagar, não tinha como pagar, porque esse critério tem que ser, né? Como é que a gente vai pagar os clubes se a gente não sabe como vai pagar? Segundo o Flamengo, a versão do Flamengo, o escritório responsável por administrar essa parte contratual e financeira, para resolver esse problema dos pesos, sugeriu 5 cenários, que a gente vai colocar aqui na tela para vocês, que são exatamente os cenários que a gente já havia comentado na nossa live com o Jonas Lima. Os cenários para que fossem decididos quais seriam as situações, aonde isso seria resolvido. Bom, isso foi apresentado lá em fevereiro, inclusive esse documento é o documento que foi apresentado lá na reunião do conselho, mas tem aqui lá o logo aqui em cima do Matos Project, que é o grupo que estava organizando essa documentação, essa parte jurídica e legal. Então começou essa discussão em fevereiro, fizeram uma assembleia em maio para decidir qual seria o critério. Fizeram um edital de convocação, emitiram o edital de convocação, fez-se a reunião e não se chegou a nenhuma conclusão. Não conseguiu se resolver. Então, o que fizeram? Foi suspenso a Assembleia. Quando você tem uma empresa, um condomínio, uma associação, você tem um edital convocando para uma Assembleia. Essa Assembleia só pode ter dois cenários. Ou ela termina deliberando, ou ela é suspensa para ser deliberada numa próxima Assembleia. Concordou-se nessa reunião de que essa Assembleia seria suspensa para que o Flamengo pudesse negociar individualmente, conversasse com os clubes sobre a proposta que o Flamengo estava apresentando, que era uma 6ª proposta. Tem 5 cenários, era um 6º cenário. E aí, o que aconteceu? O Flamengo começou esse processo e aí houve uma outra situação. O Flamengo alega que a convocação para a Assembleia seguinte teve o seu edital de convocação adulterado. Eles inclusive mostram um documento que diz o seguinte: fato gravíssimo, Libra altera o edital de convocação da continuação da Assembleia iniciada em 16 de maio. Fato, a Libra enviou esse material que foi apresentado no Conselho, tá? A Libra enviou o edital de convocação para a continuação das assembleias iniciadas em 16 de maio, no qual, segundo nossos advogados, alterou de forma maliciosa, ilícita e inadmissível a pauta da Assembleia. Qual foi a alteração? Essa aqui está a Assembleia, está ali o documento.
votação sobre a proposta de alteração do critério de mensuração de audiência apresentado pelo Flamengo em decorrência do contrato da Globo. Mas olha só, na convocação para a Assembleia de maio, deliberação sobre os parâmetros a serem utilizados pela Libra para a mensuração da audiência aferida em decorrência do contrato da Globo, que é muito diferente de votação sobre a proposta de alteração. E por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Porque o que precisava ser decidido na Assembleia era o critério que seria criada a divisão. E precisa de unanimidade para isso. Quando é alterado para votar o que o Flamengo está pedindo, é como se o Flamengo tivesse pedido numa alteração em algo que já tivesse sido decidido. Isso é muito sério. Isso é um problema seríssimo. E aí a Assembleia continua, mas de maneira geral, qual é o cerne da questão do que foi explicado? O Flamengo fez uma, um movimento normal e comum. Ele reivindicou o seu direito. Há 30% de dinheiro que precisa ser dividido, não há critério para fazê-lo. A Globo atrasou o pagamento por conta disso, por não saber como pagar. Para a Globo pagar, segundo o Flamengo, o Matos Project, que organizava essa parte financeira, falou, pode pagar seguindo este critério, o critério 1, o cenário 1, que não foi aprovado. Não foi aprovado. E a alegação é que na Assembleia seguinte, depois de ter o seu documento adulterado, o Flamengo estava tentando mudar o cenário. Isso é crime, na minha visão. Eu não sei se é tecnicamente, mas me parece ser algo criminoso, ilícito. Me parece. Me desculpem os advogados se não for esse o termo correto, mas é algo claramente ilegal. E justifica e sustenta o discurso da Libra de que o Flamengo estava tentando alterar e para alterar precisa de unanimidade. Só pode alterar algo que tenha validade. O que tinha anteriormente não tinha validade, não poderia ser feito. Essa reunião ela continua e tem 2 pontos importantes aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro é a manifestação do BAP com relação às intenções da Leila. Sim, eu acho que a única vantagem da gente envelhecer é a experiência, certo? Tem outra. Pode pegar um papel aí, rabiscar, só tem uma experiência, não tem nenhuma outra, na minha opinião. Eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma agenda muito clara. Gente, a gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem ou eles pedem garantia de bens reais? Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o seu apartamento, eu quero a sua fazenda. Quem é que pede 19 e pouco por cento das ações da SAF se não puder ser pago? Parece que eu ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil, os Mene compraram um Atlético. Cresceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora eles executaram. Então, eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa. E isso devia estar sendo questionado por uma porção. A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Eu acho que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. E aí é o BAP falando que há algo mais, sugerindo que há algo mais complexo nesse posicionamento da Leila, uma coisa mais beligerante por conta de uma intenção dela de uma SAF, enfim, ele mostra que essa animosidade, essa crítica que a Leila vem estabelecendo para o Flamengo, ela possivelmente está indo além disso, está indo movimento para o Vasco, enfim, tem essa sugestão. E um outro ponto importante é quando perguntado a respeito da participação dos jornalistas nessa narrativa que eu mencionei no começo, onde eles inclusive fazem insinuações a respeito da justiça do Rio de Janeiro, e ele se manifesta da seguinte maneira.
comentando com vocês, isso é até uma reflexão aqui para dividir com vocês, para vocês verem que vários jornalistas, não só jornalistas, mas blogueiros, e até gente que se pronuncia em redes sociais como jornalistas sem serem, é muito comum nos dias de hoje todo mundo expressar opiniões abalizadas sem entender absolutamente detalhe nenhum de nada. Então, de alfinete a foguete, tem especialista em todos os lados. Todo mundo sabe de tudo. As pessoas não sabem dos detalhes. Falam antes de tentar se informar. Vocês acham que os fatos que nós mostramos aqui hoje, algum juiz de primeira instância, em algum estado, em alguma comarca do Brasil, não daria para a gente a liminar que a gente deu com esses fatos? Então, eu classifico isso, Barreiros, como uma ignorância assodada, tá certo? Por controlar uma narrativa sem necessariamente ter nenhuma preocupação com a verdade ou com os fatos. E aí você acaba cometendo esse tipo de equívoco, sendo injusto, indelicado, grosseiro, para dizer o mínimo. Bom, o resumo da reunião é mais ou menos essa. O Flamengo agora expôs de maneira oficial a sua versão, contrapondo-se à narrativa vigente, que era a narrativa da ganância, da falta de ética e de uma estratégia de negociação muito viril, onde forçaria os clubes a negociar por asfixia financeira. Não parece ser mais o caso, pelo menos agora há uma outra história na mesa. Muito obrigado, valeu.